Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o 15 Minutos com a Bíblia e esse é o nosso terceiro episódio. Nos dois primeiros nós conversamos um pouquinho sobre como Deus se revela. Ele se revela em uma revelação geral por meio de toda a natureza criada e ele se revela de uma forma especial, que é a sua palavra revelada a homens que escreveram nas páginas da Bíblia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia agora, então, qual é a relevância do Antigo Testamento? E essa é uma pergunta, uma questão interessante para nós discutirmos, porque muitos cristãos, eles ficam nessa dúvida. Qual é o papel do Antigo Testamento para mim? Como um cristão que crê no Novo Testamento, eu tenho que crer no Antigo? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Por que eles são tão diferentes aparentemente? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a relevância do Antigo Testamento para nós cristãos. Então, a primeira coisa é responder essa pergunta. Qual é a relevância? Quanto o Antigo Testamento precisa influenciar o meu cristianismo? Quanto o Antigo Testamento precisa influenciar a minha vida? Como cristão, o que eu devo fazer? Eu devo moldar a minha vida cristã pelo Antigo Testamento? Ou eu devo modelar a minha vida cristã de acordo com o Antigo Testamento? E eu quero te dizer que a resposta a essa pergunta ela é extremamente importante. Porque muitas vertentes cristãs, elas têm o objetivo de tentar moldar a vida cristã com o Antigo Testamento. E eu acho que esse é um grande equívoco. Porque o Antigo Testamento, melhor dizendo, ele não é um molde para o cristianismo. Ele é diferente, ele é um modelo. A ideia de molde significa, como por exemplo, eu tenho aqui uma caneca, eu tenho um molde de caneca, eu coloco cerâmica dentro deste molde e todas as canecas saem exatamente iguais. Isso significa dizer que o cristão precisa moldar a sua vida ao Antigo Testamento. E não pode ser assim. Na verdade, o Antigo Testamento, o próprio autor de Hebreus vai dizer que é apenas uma sombra do que viria a ser revelado no Novo. Então eu moldar a minha vida a algo que não era pleno é um equívoco, porque a plenitude está em Cristo e no cristianismo. Agora então, qual é a função do Antigo Testamento? A função é exatamente ser um modelo. Um modelo de como pessoas tinham uma comunhão com Deus, um modelo de qual é o caráter de Deus, um modelo de como Deus se revela, um modelo de como eu posso viver diante desse Deus. Aí sim, então ele não molda, mas ele é para mim então um modelo. Como é que eu sei que o Antigo Testamento é um modelo para a vida do cristão? Bom, 4 pontos. O primeiro deles é que Cristo, em toda a sua vida e em todo o seu ministério, deu importância ao Antigo Testamento, tratando ele inclusive como palavra de Deus revelada ao homem. Então, se Cristo dava muita importância ao Antigo Testamento, então nós cristãos também temos que dar a devida importância ao Antigo Testamento. Eu não posso esquecer o Antigo Testamento por ser cristão. Então, se nós lembrarmos Lucas capítulo 24, versículo 3 a 31, Jesus está andando com 2 discípulos no caminho à cidade de Emaús, e os discípulos estão tristes porque Jesus havia morrido. E aí então Jesus aparece a eles no caminho dessa cidade, nesse povoado chamado Emaús, e aí então Jesus aborda eles perguntando por que estão tristes, eles falam porque estão tristes por causa da morte de Cristo, e o próprio Cristo, iniciando por Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e nos demais profetas da Escritura, ou seja, todo o Antigo Testamento, vai falar sobre os fundamentos que o Antigo Testamento tem a respeito de sua vinda e a respeito de seu ministério. Então Jesus manda 2 discípulos atentarem para o Antigo Testamento
para verem que era ali que estava revelado já desde o princípio que ele deveria morrer na cruz para cumprir o seu papel como Messias. No Lucas capítulo 16, versículo 29 a 31, nós temos a parábola de Rico e Lázaro, onde Jesus vai argumentar que a libertação dos tormentos pós-morte, que supostamente o rico queria dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para avisar o meu povo. Ele diz, não, eles têm Moisés e os profetas, que os leiam. Então Jesus está dizendo que tudo que um judeu precisava para entender os propósitos de Deus está no Antigo Testamento. E João capítulo 10, versículo 33 e 39, quando os judeus não creram em Jesus, Jesus cita o Salmo 82, versículo 6, no capítulo 34 de João 10, dizendo que esse salmo é lei de vocês. Então Jesus está mandando os judeus olharem para essa palavra de Deus inspirada que é o Antigo Testamento. João capítulo 5, Jesus também diz que os escritos de Moisés, eles são condenatórios e dignos de crédito para os judeus crerem em Cristo. Então aqui nós temos então o primeiro argumento sobre a importância que Cristo dava ao Antigo Testamento. Podíamos citar Mateus 5, Mateus 4, Lucas 4, Mateus 12, Mateus 21, Lucas 18. Todos esses capítulos de livros do Novo Testamento que eu falei são palavras de Jesus dando a devida importância ao Antigo Testamento. Então, se Jesus tinha toda essa importância ao Antigo Testamento, então nós também, como cristãos, precisamos dar a devida importância ao Antigo Testamento. Segundo argumento, a importância que os apóstolos dão ao Antigo Testamento. Não só Jesus deu importância, mas nós vamos ver que, por exemplo, Paulo vai falar muitas vezes citações do Antigo Testamento em suas cartas como um todo. Paulo, inclusive, vai falar para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, a tua iniciação na fé veio por meio da tua avó e tua mãe que te ensinaram nas Sagradas Letras. O que é as Sagradas Letras? As Escrituras. A avó Lloyd e a mãe de Timóteo, elas estão falando as Escrituras para o seu pequeno neto e filho Timóteo. E depois Paulo vai dizer que os fundamentos dessa fé vieram porque foi dada extrema importância no Antigo Testamento na vida de Timóteo. Também não só Paulo como Pedro reconhecia todo o Antigo Testamento como inspiração divina. É isso que quando ele vai falar o seu famoso discurso em Atos, capítulo 2, do versículo 29 ao 31, ele vai falar que o que eles estão dizendo está associado a Davi como um profeta, reconhecendo as palavras de Davi no Salmo 16, versículo 10, que Davi se referia à ressurreição de Cristo. Então Pedro está usando um argumento do Antigo Testamento para explicar o Novo Testamento. O autor de Hebreus vai iniciar o seu livro dizendo: antigamente Deus falou por muitas vezes, de muitas maneiras, por meio dos profetas, mas agora nos fala por meio do seu Filho. Então o autor de Hebreus também dá extrema importância ao Antigo Testamento. Então, dados esses dados, Jesus dava importância ao Antigo Testamento, os apóstolos dão importância ao Antigo Testamento. O terceiro argumento que eu tenho para nós, então, é que o Antigo Testamento por si só, ele tem uma grande importância no fato de que ele não é um livro como os demais livros da Antiguidade. O Antigo Testamento por si só, ele tem autoridade divina, e os judeus já reconheciam isso, e nós temos ali vários milagres narrados e a revelação de Deus a essas pessoas. Também por causa das profecias que foram confirmadas e por causa da veracidade histórica do Antigo Testamento. Todos esses elementos juntos mostram que o Antigo Testamento por si só tem sim autoridade. O quarto elemento, então, e é a última prova que eu tenho para nós cristãos darmos importância devida ao Antigo Testamento,
é o fato da fé. E aqui, somente cristãos vão poder entender como esse argumento fé é forte. Porque embora seja um livro, o Antigo Testamento não pode apenas ser lido com a razão. Ele precisa ser, para que possa ser completamente compreendido, ele precisa que a fé esteja presente. Em outras palavras, a fé é a quarta prova de que o Antigo Testamento provém de Deus. E se provém de Deus, precisa ser encarado com toda a sua relevância. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo fala que essas verdades estão contidas, as verdades do Evangelho, no Novo Testamento. O próprio Deus, por meio do Espírito Santo, então, faz crescer em todo cristão uma convicção espiritual de que o Antigo Testamento é sim uma parte importante da sua revelação e, como tal, precisa ser assim encarada por nós cristãos. Então, se perguntarem para você, um cristão precisa dar atenção ao Antigo Testamento? E eu vou dizer para você, sim. Toda a relevância do Antigo Testamento continua plena na Escritura de Deus. Porque é aqui que, inclusive, Paulo vai falar que nós vamos ter a consciência de que o ser humano é pecador, pois aqui está o pecado. Nós vamos ter a consciência de que Deus é o Criador, porque aqui diz que Deus é o Criador. Aqui nós vamos ter a noção de que o homem é pecador, porque aqui está revelada a lei de Deus, e quando o homem transgride essa lei, ele se reconhece como pecador. Então é no Antigo Testamento que nós reconhecemos a nossa carência humana pela salvação em Cristo no Novo Testamento. Então é por esse motivo que eu confirmo que há relevância do Antigo Testamento para nós como cristãos. Porque o Deus que se revela na natureza, o Deus que se revela de forma específica por meio da sua palavra, se revelou primeiro pelo Antigo Testamento. E aqui repousa então a relevância do Antigo Testamento para nós cristãos. Ok? Então, muito obrigado por participar desse projeto 15 minutos com a Bíblia e aguarde o próximo episódio. Obrigado.